Na semana passada diziam, tinha que ter vencido, mas eu dizia, calma, tem 180 minutos e o Bahia resolve isso aí dentro de casa. Dito e feito, precisava ser com tanta emoção? Não precisava, mas foram 36 anos longe, o esquadrão precisa voltar a ganhar casca continental. O emocional ainda precisa se estabilizar para esse tipo de situação. Depois de décadas, o Bahia voltou a Libertadores e não foi direto para a fase de grupos para fazer o seu jogo, foi direto por mata-mata, com a obrigação de vencer e o time cumpriu, com sustinhos, no diminutivo, porque em ambos os confrontos o esquadrão dominou o adversário para construir o resultado dentro de casa. E por isso é impossível não dizer que o Bahia volta para a Libertadores por conta do seu técnico também. O time soube jogar a Copa. É Libertadores, amigo, onde o Corinthians já foi para casa, mas o Bahia vai para a fase de grupos e cumprindo exatamente aquilo que se propôs a fazer, com 23 finalizações nessa noite, grandes chances perdidas inclusive. Lúcio poderia ter feito o segundo no último lance para lavar a alma de vez, mas não importa também. Não é sobre isso, é sobre a construção dessa classificação. O Bahia foi maduro e é por isso que eu penso que talvez seja necessário fazer as pazes com Rogério Ceni, torcedor. Sim, o esquadrão viveu um roteiro maluco recentemente. Ao final da última temporada, a torcida esperava pela demissão do seu técnico. Após o segundo semestre ruim, muitos entendiam que era importante uma mudança no comando. Mas o Grupo City bancou Rogério Ceni no comando, lhe deu reforços e o planejamento começou para 2025, com a relação estremecida, mas ao mesmo tempo com time, treinador e torcida querendo o mesmo objetivo. A temporada foi acontecendo e a cada momento que a equipe estremecia já era motivo para cobrar o técnico. Alguns o criticaram quando o time não venceu o jogo de ida contra o The Strongest, com um a mais em campo. Poucos, mas tiveram esses críticos. Chegou a volta e vimos que era uma estratégia do treinador. O esquadrão atropelou na volta em casa para avançar com confiança. Em seguida, perdeu para Jacuipense, virou motivo para cobranças também, quando na verdade a derrota tinha sido muito mais por conta de deslizes individuais e falta de peças ideais no esquema dele do que por conta de uma atuação ruim da equipe que mandou no jogo. A partida da volta, com essas correções, explica isso muito bem. Mas antes disso ainda teve o jogo da ida contra o Boston River, onde alguns, poucos também, cobraram um triunfo por conta de o adversário ter apresentado uma certa fragilidade. Mas nitidamente o time de Rogério Ceni tinha ido buscar o mínimo para decidir dentro de casa. E foi assim que aconteceu. O Bahia e Ceni juntos nesse momento da temporada, ao meu ver, são necessários um pro outro. Parece um clichê sem sentido, né? Mas é que o treinador conseguiu implementar sua ideia de jogo, tem o time nas suas mãos e recebeu ótimas peças para melhorar tudo isso. É o trabalho perfeito para um técnico. Ao mesmo tempo que o Bahia também, nesse momento, precisava de um cara com experiência de Libertadores nos últimos anos para saber jogar esse tipo de Copa. O Rogério Ceni é esse cara. O Rogério foi perfeito em ambos os jogos e nessa noite o esquadrão esteve muito nervoso. Todos sabiam que o maior adversário desse time seria o mental. Lidar com essa pressão de ter que assumir o controle do jogo onde se é favorito. Esse time vinha sentindo esse tipo de peso, mas a equipe de Ceni nessa noite, apesar de sentir essa responsabilidade, em nenhum momento deixou de arriscar, porque sabia que a estratégia era essa. Tinha que mandar no jogo, trazer a partida para dentro do seu campo e por isso o time atacou o tempo inteiro e controlou a partida. 44% do jogo aconteceu no terço final do campo nessa noite, na defesa do Boston River, porque o Bahia sabia que antes de qualquer coisa, mesmo com a pressão que o time estava sentindo psicologicamente, era necessário se portar como dono do jogo. E assim aconteceu com 68% de posse de bola, 206 passes certos no campo de defesa do Boston, enquanto o time uruguaio teve 205 passes certos em todo o campo durante todo o jogo. O Bahia está na fase de grupos, torcedor, porque junto de seu treinador e da sua torcida, soube jogar o mata-mata da Copa. Começou da pior forma para criar uma casca necessária, tendo que jogar mata-mata antes da fase de grupos. Por isso eu digo que selar as pazes com o Rogério pode ser importante, porque esse time, com esse treinador e essa torcida juntos na Fonte Nova, podem ser muito fortes nessa competição. Não à toa buscaram a vaga na última rodada, no último ano no Brasileirão, em meio a uma crise. E nessa pré-Libertadores, esse mesmo filme se repetiu. Objetivo cumprido. O Bahia está na fase de grupos da Libertadores após 36 anos.